E continuando a nossa conversa com o deputado federal Gladson Cameli, falando de política no bloco anterior e das articulações dele como pré-candidato a senador, recentemente as lideranças dos 11 partidos que compõem esse bloco estiveram aí fazendo uma visita em municípios do Vale do Acre. Como é que o senhor vê, né, o posicionamento, por exemplo, dos prefeitos desses municípios, né? Porque há quem diga que prefeitos que não desempenham uma boa administração não colaboram muito para a campanha, no caso, campanha majoritária. No entanto, né, o prefeito, quando tem um bom desempenho, acaba sendo um forte cabo eleitoral. Muito bem, estivemos andando todos os municípios do Alto Acre, estamos numa caravana aí que vamos concluir até o dia 30 em todo o estado do Acre, tá? Mas nós sabemos que todos os prefeitos, seja de situação, seja de oposição, passam uma situação política muito difícil, devido à economia do país, a baixa do FPM. Ontem mesmo tivemos no Ministério da Fazenda para tentar renegociar a dívida do ICMS deles, do imposto, uma dívida da questão de impostos com as prefeituras, que o Ministério faz esse parcelamento para ajudar os prefeitos. Porque o FPM caiu e os prefeitos estão todos com a faca no pescoço. Então, não é só da situação, da oposição da mesma forma. Dos 22 prefeitos que nós temos números aí, praticamente só 3 se encontram em situações agradáveis, né? Então, é uma situação complicada. Agora, tendo em vista que é uma eleição diferente. Nós estamos preparando uma caravana de uma eleição majoritária. Tá? Então, o calor humano, as pessoas que querem uma alternância de poder estão muito confiantes, estão muito confiantes nessa aliança partidária. O que tem salvado alguns prefeitos do interior, principalmente, são as emendas federais. Por exemplo, vamos citar aqui Cruzeiro do Sul, que é um município que o senhor direcionou muitas emendas, né? Essa relação com os prefeitos, deputado, como é que está? O que o senhor prevê para esse ano de 2014? Muito positiva. Eu tenho ajudado todos os prefeitos do nosso estado, os 22 prefeitos do nosso estado, das prefeituras, principalmente aqui em Rio Branco. Eu tenho colocado muitos recursos aqui para a nossa capital, Rio Branco, com o prefeito Marcos Alexandre, que é do Partido dos Trabalhadores, porque eu parto do princípio da seguinte forma, e eu vou já te responder essa pergunta, Rogério. Quando você é eleito um político, um parlamentar, um governador, qualquer cargo que se ocupa um cargo público, você tem que ser político de todos, deputado de todos, não só de uma meia dúzia de partidos. Você tem que ser deputado de todos. Eu tenho procurado isso. Nós estamos conseguindo empenhar todas as emendas parlamentares, tendo em vista que o governo federal fez um corte de praticamente 16 bilhões nas nossas emendas, que isso vai afetar diretamente a você, cidadão, a todas as prefeituras municipais, porque isso não é justo o que o governo federal fez. O partido pode apoiar a presidente Dilma, mas eu também não posso ficar de braço cruzado e ficar calado, dizer que eu aceitei isso e concordo, porque quem vai pagar o preço é o cidadão, a criança, o cidadão brasileiro que necessita desses recursos federais e principalmente o nosso estado. Deputado, ainda com relação à política, né, e às alianças que o senhor pretende fazer daqui para frente, não apenas de partidos, mas de lideranças, não é? Os seus críticos dizem que ainda há setores da própria oposição descontentes com o senhor no que se refere a acordos de eleições anteriores que o senhor não cumpriu, né? Claro, isso aí é uma afirmação de setores da mídia, né, alguns setores da oposição, mas aí eu lhe pergunto, né, como é que está o seu relacionamento, principalmente dentro da política, né? Porque o povo, né, o eleitor que fica um pouco distante, não acompanha os bastidores. E há essa insatisfação por parte de alguns setores, deputado? Não, eu desconheço essa insatisfação. Para mim, não vejo nenhum momento essa insatisfação. O problema, Rogério, vamos ser sinceros, quem prega essa situação são os meus adversários políticos. Quem prega essa situação são os adversários políticos, é interesse deles querer manipular o eleitor. Eu não vou partir para esse debate, né? Eu não vou antecipar a eleição. Tá? Então dentro da oposição, pelo Partido Progressista, que comecei a fazer essa aliança, uma aliança de 11 partidos, a maior aliança da história de um estado da nação brasileira, isso dito pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para mim e para o deputado Márcio Bittar. Eu aqui em São Paulo não consigo uma aliança que vocês fizeram no Acre, desse tamanho. Então você acha que há insatisfação numa aliança dessa? Não acredito que não. Tenho conversado com o Bucalon, tenho conversado com o Roberto Duarte Júnior, enfim, com o próprio deputado Henrique Afonso, muito positivo. Agora, quem prega isso são meus adversários, porque eu acho que eles são muito pequenos para essa situação. Deputado, eu já ouvi do senhor mesmo a afirmação de que algumas lideranças, aí a gente não vai citar nomes, né, mas algumas lideranças veem no senhor, quando olham para o senhor, um cifrão. O que acontece? A população do Acre sabe que o senhor
vem de uma família bem-sucedida, né? Seu pai é um grande empresário no Amazonas. Mas como é que o senhor vê esse aspecto, né, que está também na política das finanças, né? Porque o que acontece? Isso acaba tirando, de certa maneira, o foco do interesse, do bem comum, do interesse da política ética e responsável. Aí eu pergunto, isso incomoda o senhor? O que sempre acontece, principalmente os meus adversários, eu acho graça. Primeiramente, eu queria te dizer uma coisa, Roberto. Rogério, eu tenho muito orgulho do pai que tenho. Meu pai veio de Seringás, das beiras do rio do Juruá. Quando casou com minha mãe, comprou o fogão à prestação. E hoje é um dos maiores empresários no meio da construção aqui na região norte. Isso ele foi com muito trabalho, com muito suor. O meu pai não começou tudo que tem depois que no meio político. Ele começou trabalhando, que é diferente de muitos que estão aí. Muitos que estão aí. Então, essas situações da questão financeira, isso para mim não me incomoda. O que eu só quero, quando eu escolhi a política, quando eu escolhi que a população me deu 2 mandatos de deputado federal, eu tenho uma prioridade. Minha prioridade, sabe qual é? É o Acre das pessoas, em primeiro lugar. Então, a minha obrigação como deputado federal, eu tenho feito. E é um direito e um dever meu. E vou continuar trabalhando sobre essas críticas, sobre essas questões financeiras que querem confundir. Porque aqui no Acre é interessante. O único político que gasta dinheiro em campanha é o deputado Gladson Camilo. Os outros não. São eleitos porque são muito bonitos, né, são interessantes. Material de propaganda não custa nada, é de graça. Tá? Mas a diferença minha, para alguns que criticam, é porque a minha tem origem. E é declarado. E muitos não declaram. Aí eu quero saber por quê. Eu cobro do TRE que fiscalize, investigue, procure. Nessas eleições mesmo, uma eleição muito transparente, é bom que a Justiça Eleitoral fique de olho, mas não fique de olho só num grupo político, não. Fique de olho em todos os grupos políticos, porque esse debate vai ser muito interessante. E, aliás, a gente já percebe o clima eleitoral tomando conta, principalmente nas redes sociais, né, algumas coisas de baixo nível, impublicáveis. Você me desculpa, falei em redes sociais. Fique à vontade. Eu achei até graça. Publicaram nas redes sociais aí que eu tinha comprado uma Lamborghini chegando em Cruzeiro do Sul. Você vê um exemplo, o clima baixo como é que é, tá certo? Querer confundir o eleitorado. E principalmente antes da campanha, que é proibido qualquer propaganda política, mas como é que o senhor está trabalhando a sua assessoria jurídica, não só o senhor, como o seu grupo político, para essas questões? Já estamos. Vamos ter uma equipe de advogados prontos para estar atuando no período eleitoral, cumprindo a lei. Temos uma equipe já contratada de marqueteiros e produtores, já está começando a se instalar aqui em Rio Branco. Vamos utilizar as pessoas aqui do nosso estado também, para que possamos fazermos um programa eleitoral realmente que fale a língua do eleitor acreano. E aí eu vou até mais longo ainda com você. Nós estamos preparados justamente devido a esses abusos que acontecem. E te digo, Rogério, a Justiça Eleitoral tem que estar de olho em quem está com campanha antecipada na rua. Quem está participando de inaugurações, quem está usando a máquina do Estado para antecipar as eleições. Isso está errado. É bom a Justiça Eleitoral ficar de olho sobre essas situações. Quem está distribuindo brindes, nós não podemos fazer esse tipo de situações. E o programa de governo da oposição, deputado? Quando é que sai? Agora, final do mês. Vamos apresentar um mini programa, porque você não vai, né? Nós não estamos em campanha ainda. Em campanha, mas você vai estar sendo providenciado no final do mês. Nós queremos, quanto antes, apresentar um mini programa de governo que a oposição tem, que atenda todos os acreanos, não só um grupo de partidos e nem um grupo de municípios. Que caiba nesse programa vai estar contemplado de Assis Brasil a Marechal Thomatuva. Muito bem, eu conversei com o deputado federal Gladson Cameli, do Partido Progressista. Muito obrigado por sua presença aqui mais uma vez, deputado. Rogério, eu queria só acrescentar, eu, através da minha amizade com o governador Omar Aziz do Amazonas, está chegando uma balsa hospital à boca do rio Iaco, em Sena Madureira, com serviço itinerante. Eu acho que agora é dia 23 ou 24, está chegando na boca do Iaco, e vai atender os acreanos também. Serviço odontológico, médicos, tirar a segunda via de carteira de identidade, carteira de trabalho, enfim. Vai atender também aqui no estado do Acre. A balsa hospital que já atende os municípios do Juruá, né? Não, essa balsa na época do meu tio era governador, mas essa é um serviço itinerante do governo do Amazonas, que vai até a fronteira com o Amazonas, na boca do Iaco, e vai aproveitar, vai atender também os acreanos que eu fiz um pedido especial ao governador Omar Aziz, eu queria agradecer de público a ele. Muito bem, deputado. Muito obrigado por sua presença. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha para o intervalo comercial e volta já já. Não saia daí.